As duas, um. Mas o que é que eu disse na altura? Falamos depois. Nada. É uma boa ideia, depois temos que ver isso. Ok, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Acho que já quase toda a gente me conhece, eu sou o Luís. E trabalho com uma coisa que eu vou explicar durante estes momentos. Temos até às 10-9. Ok. Sempre que vocês quiserem fazer perguntas, intervir, seja o que for, façam, por favor. Ok? Vamos falar do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que é rodeado e que é cheio, preenchido de matéria. Tudo é matéria. Tudo ocupa espaço e tudo ocupa tempo. Para virmos até aqui ao Tantra Lounge, demorámos um certo tempo. Implicou cobrir um certo espaço. O espaço e o tempo fazem parte deste mundo onde nós encarnamos. E essa matéria, onde nós vivemos, este mundo da matéria, que aliás está na moda, porque se fala muito de questões sociais, questões económicas, questões financeiras, questões de nutrição, todo o tipo de questões, estão ligadas ao mundo da matéria. Só que essa matéria, curiosamente, é escassa. É sempre escassa. Porque ela ocupa espaço. E ela obedece aos princípios da física clássica, que todos nós aprendemos quando tínhamos 13 ou 14 anos. Depende da escola, provavelmente, ou do currículo. Eu aprendi quando tinha 13 ou 14 anos, em que o professor de física dizia: dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo espaço. E, portanto, se a Renata tiver a ocupar esta cadeira, se alguém quiser a cadeira dela, tem de tirar a Renata da cadeira para pôr essa outra pessoa lá. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Dois corpos físicos. Um dos princípios da física clássica é esse. Aliás, eu lembro-me do professor encher um recipiente com água, mandou lá para dentro um objeto e saiu tanta água quanto aquela que corresponde ao volume do objeto. E para nós é claro. A matéria ocupa espaço e não é possível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. O que faz que, no dia-a-dia, os problemas que todos vivemos no dia-a-dia e que a sociedade em geral vive e que os governos querem gerir, é essa questão de espaço e de escassez. E o que se passa com estes tempos conturbados que temos vindo a viver é que, dentro da escassez, como funciona por substituição, se eu não tenho tanto poder, então eu vou trabalhar com o tempo. Eu vou para lá mais cedo. Chego mais cedo porque assim tenho a certeza de ter lugar. E então nós jogamos permanentemente com estas duas variáveis. O espaço está cheio, não há espaço para todos. Então vamos jogar com o tempo para nos anteciparmos e termos mais espaço. E curiosamente, esta voragem, que a maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas trabalham na matéria, a maior parte de nós perde a noção da simples relação causa e efeito. A causa e efeito, para nós, perdemos a noção dela. A maior parte de nós não temos a noção do que é que dá origem a. E o curioso é que a matéria é sempre efeito, nunca é causa. E tudo o que se passa na matéria é efeito, não é causa. Então, eu vou-me antecipar com o tempo, vou procurar arranjar uma estratégia para ocupar aquele espaço primeiro, vou desenvolver toda uma arquitetura de marketing, ou de poder, ou outra qualquer, para ter a certeza de que eu consigo estar naquele sítio, ocupar aquele sítio, e se for preciso, tirar de lá alguém para eu lá estar. E, portanto, é o jogo, a guerra das formas. Porque na matéria, tudo tem forma. Tudo tem forma e tudo ocupa espaço. E ocupa um espaço porque tem forma. Agora, é engraçado porque, utilizando a noção que nós conhecemos, uma metáfora que nós conhecemos muito bem, que eu uso sempre em todas as minhas formações, se nós olharmos para a água de um rio, a água de um rio flui sempre, e é impermanente. Ou melhor, se vocês quiserem, porque a palavra impermanente tem dois lados, quando eu atravesso a água do rio,
se eu piso uma molécula de água agora, logo a seguir eu já não consigo pisar a mesma molécula e se for atrás dela também não a consigo apanhar. Ou seja, quando eu passo por aquele rio, eu nunca tenho o mesmo rio e nunca é a mesma coisa. Porque o rio está em água fluida. Água fluida altamente oxigenada, desinfetante. Tal como no sangue que flui. Um sangue que flui no meu corpo é um sangue fonte de vida, fonte de oxigênio, fonte de alimentação, nutrição, e ele flui. E precisa de estar em fluxo. E, aliás, flui com uma velocidade maior até que a dos rios. Se eu parar a água do rio e lhe puser uma parede, uma barragem, e criar forma, e paro a água no tempo, então diz-se que aquilo é água estagnada. Essa água, que era fluxo e que não tinha forma e que se casava com todas as formas da natureza, e vocês sabem, por exemplo, quando nós temos uma infiltração, nós sabemos que a água percorre sempre o caminho mais fácil para ela e aparece sempre em algum sítio. E essa água que corre, que flui sempre e que é imparável, naturalmente, eu pus numa parede, criei uma albufeira, um lago, tal, estagnei a água, dei-lhe forma. O tempo parou, criámos tempo, criámos forma. E a água infecta. E aquela água é uma água podre, estragada. É, aliás, por isto que os ecologistas são contra todas as barragens. Embora as barragens sejam depois, a maneira como nós fazemos fluir de novo o líquido, fonte de energia, os ecologistas são contra ela porque é uma fonte de contaminação. Se ainda por cima juntarmos tudo o que são os agroquímicos que eles põem e que se depositam nesses sítios, não além de ficarem estagnadas e podres, ficam completamente poluídas. Agora, é curioso, porque o nosso sangue, quando ele para e coagula, também pode criar problemas. Ora bem, no mundo das formas, reparem, forma, lembrem-se do coágulo do sangue ou da albufeira que nós criámos com a barreira da água, com essa parede. No mundo das formas, tudo ocupa espaço e tudo é limitado. Aquela água tem uma certa capacidade. E todas as barragens que nós conhecemos no país têm um nível máximo. A partir do qual em que se abrem as comportas, porque elas já não comportam mais água. Para deixar fluir. Ou seja, é sempre limitado. Em tempos de grandes chuvas tem de se abrir, o que, aliás, depois desencadeia fluxos violentíssimos que depois destroem tudo pela frente, porque são muito mais rápidos e muito mais intensos, com caudais muito maiores. Mas o que é facto é que isso foi fruto do facto de termos parado. Uma pessoa que cria um coágulo e depois o sangue começa a fluir por alguma razão, esse coágulo pode ir para algum sítio. E se for para algum sítio, por exemplo, para o cérebro, pode criar um AVC e podemos ter um problema. Então, o mundo das formas, esse mundo das formas em que nós vivemos e que isso traduz, como a maior parte das coisas com que nós lidamos no dia a dia, criamos uma ilusão de que é possível resolver o problema das formas a partir das formas. Não é possível. Se a forma... Reparem. A Daniela cozinha. Tem um livro que se chama... Viagens da Comida Saudável. Viagens da Comida Saudável. Porque ela viaja muito. Eles estão muito em fluxo, os dois. Viajam muito. O Luís e a Daniela. E a Daniela escreveu um livro sobre as viagens que ela fez, os sítios onde ela, como ela sabe muito de cozinha, juntou a cozinha às viagens, fez um livro muito chique, está aí na berra, vocês se calhar já viram. E ela cozinha. Antes do prato ganhar forma, e nós utilizamos esta expressão, antes do prato ganhar forma, ela teve a ideia. Antes do livro ganhar forma, ela teve a ideia. Reparem, o que é que isto quer dizer? A origem está no fluxo. Os resultados na forma. Fiz fácil de entender. Um arquiteto ou um decorador, primeiro imagina o que vai ser e depois, a partir dessa ideia, que é esse fluxo que ele tem, que ele ganha forma. E a casa ganha forma. Ou a decoração ganha forma. O que quer dizer que, neste mundo onde nós vivemos,
Se a forma é efeito, ela não pode ser causa, não pode ser origem. Se a matéria é efeito, ela não pode ser causa, não pode ser origem. Mas a maior parte de nós anda a querer resolver os problemas que tem no dia a dia dentro do mundo das formas. Bad luck. Má sorte. Não dá. No mundo das formas, só adiamos. Nunca resolvemos. Aliás, do ponto de vista governativo, nós temos esse exemplo, por exemplo, no nosso país, há muitos e muitos anos. Toda a economia mundial está simplesmente a adiar. E as situações de surplus, de excesso, portanto, de riqueza que criamos, são sempre temporárias. E são à custa, como é óbvio, de um desequilíbrio grande que existe no nosso planeta, porque é à custa de outra parte do planeta. Porque quando eu resolvo dentro das formas, é um movimento escasso, não há abundância, eu só posso resolver no meu país tirando a outro. E o que nós assistimos do ponto de vista económico e social e muitas outras coisas, sobre o ajudar os outros, sobre as seguranças sociais, estas coisas todas que nos incomodam, porque afinal de contas são tudo números, elas incomodam não é por serem números. É porque nós não vimos o fundo ao tacho. E não vimos o fundo ao tacho porquê? Não se vê o fundo ao tacho porque estamos simplesmente a adiar sempre. E o que não estourou nos 70, estoura nos 2000. E o que não estoura nos 2000, estoura nos 2020. E vai sempre ser adiado. Nós vivemos uma vida diária. É por isso que a maior parte das pessoas, quando chega a uma certa idade, em que faz o balanço da sua vida, começa a pensar, olhar para trás e diz, caramba, eu não fiz grande coisa da minha vida. E queria ter feito aquilo e não fiz. Porquê? Porque eu encontrei situações, formas de substituição daquilo onde eu estava e não me dei conta de que apenas adiei a minha vida. E depois tinha a sensação que a vida é curta demais. E os velhos odiam ser velhos. E o facto de eu ser velho e odiar ser velho quer dizer que eu estou completamente acampado no mundo do efeito, do resultado, da consequência. Nem sequer perto estou de lidar com o mundo da origem, com o mundo do fluxo, com o mundo da causa. A única solução que existe para o planeta e para as economias e para as soluções que nós procuramos, para os problemas todos que nós temos a nível da matéria, não está na matéria. É verdade que eu posso adiar. E é verdade que eu posso adiar tirando dali a Andreia. Coitada, a Andreia daqui a pouco não pode ver. Tirando dali a Filipa. A Filipa quer aquela cadeira, eu não deixo, eu tenho mais força, eu tiro de lá. Eu resolvi o meu problema. A Filipa não tem onde se sentar e vai ficar com uma nota negra no rabo. Se senta no chão. Mas eu estou contente. Este processo é que nós chamamos crise atual, do ponto de vista ocidental, é que estamos todos, como a Filipa, com notas negras no rabo. Porque não estamos habituados a causar as notas negras aos outros. Ora bem. E, quando alguém nos faz sonhar com o mundo da abundância, nós dizemos, isso é que era bom. Isso é que era doce. Mas rapidamente, depois de uma palestra sobre isso, por exemplo, voltamos ao dia a dia e voltamos de novo a lidar com o estupor da matéria, com o estupor da dualidade material, a soma dos opostos. E, portanto, com o estupor da escassez, com o estupor da causa. E enquanto nós vivemos na causa, com o estupor do efeito, desculpa, enquanto nós vivemos no efeito, não resolvemos nem sequer o nosso bem-estar. Agora repara. Nós vivemos entalados entre. Se nós olharmos para a nossa evolução e para o nosso planeta, sabe-se, e qualquer um de nós sabe isso, com água e sol, há vida microbiana. Quer dizer que há vida biológica. O nosso planeta, com água e sol, tem vida. Reparem. A nossa origem é o fogo. O sol. Que passa pelo ar. E que se encontra com a água.
E esse fogo de onde nós viemos, junto com esse ar que está na nossa atmosfera, junto com essa água que faz parte do nosso planeta, que ainda não chegou à Terra, já temos vida. Força que vem do céu. Encarnamos no planeta. E o planeta dá-nos nutrição. Terra. O planeta não dá vida. Dá substância de nutrição, portanto dá sobrevivência. Força da Terra. Então nós vivemos desse fogo que passa pelo ar, que passa pela água, que é nutrido pela terra, e ansiamos por voltar à água, ao ar que nós não vemos nem notamos, e voltar ao fogo. E portanto nós somos uma passagem da força do céu pela força da terra à força do céu. E essa passagem pela força da terra tem um certo número de anos. E nós chamamos vida a esse efeito. Isso é apenas efeito, porque a forma, como ganhou forma, nasceu no dia X e morre no dia Y, ganhou forma. Quando a forma desaparece, reparem a nossa ilusão. Ainda hoje de manhã estava a falar com um senhor, que é diretor de uma empresa, eu faço muito coaching para empresas também. E ele estava a dizer, eu gostava que o senhor falasse com o meu filho, porque o meu filho tem um medo pavoroso da morte e um medo pavoroso de andar de avião. E eu vou falar comigo. E uma das coisas extraordinárias, as pessoas têm muitos medos de andar de avião, medos da morte, medos dos fins de ciclo. São pessoas que estão profundamente identificadas com a fase da forma. E não ligam nenhuma à origem e à fonte. Nós somos fonte. Aterramos e ganhamos corpo, que é consequência, que é efeito, que é forma. E ansiamos por religar à fonte. No meio disto tudo, como ficamos cá um tempo, identificamos as formas. E achamos que nos definimos pelas formas. Eu defino-me por este corpo, defino-me pelos meus hábitos, defino-me pelas minhas crenças, defino-me pelo que tenho, defino-me pelo que sei. Incrível a pessoa definir-se pelo que sabe. E esta é a mais difícil, porque toda a gente percebe. Não se pode definir pelo carro que tens ou pela casa que tens. Não te podes definir pelas crenças que tens. Mas, homens, não me posso definir pelo que sei. Não. Esse não és tu, esse é consequência de ti. Então, neste mundo, descobriu-se, e está na moda, a força da Terra. E as pessoas estão completamente identificadas à força da Terra. Como é que ela se materializa? As pessoas estão preocupadas com segurança, com conforto, com dinheiro. E agora? Que agora é uma moda. Com qualidade nutricional. Tudo força da Terra. Ou diz, mas não é importante a nutrição? É super importante. Mas não é importante o conforto? É super importante. Não é importante a segurança e o dinheiro? É super importante. Só que eles são efeito, não são causa. Ou diz, mas então tu não comes? Eu como equilibrado. Sim, eu gosto imenso do que faz a Daniela. É tanto o livro dela, aliás, é giríssimo. E as viagens que eles fazem. Tudo isso é efeito. Não é causa. Agora, há uma coisa que nós podemos tomar consciência, que quem manda aqui não sou eu, Luís. Se eu sou resultado de todo um processo que ganhou pernas e encarnação com a força da Terra, não sou eu quem manda aqui. Porque não fui eu, nem tenho consciência, eu, Luizinho, o meu ego, nem tenho consciência desta descida, nem desta noção de religar. Ou seja, eu esqueci a fonte que eu fui. E, corrigindo, a fonte que eu ainda sou. Desde há muitos anos, há pelo menos 10.000 anos, instalou-se, e este paralelismo é muito interessante, há 10.000 anos começou na Terra a haver agricultura totalitária.
Foi há cerca de 10 mil anos e começou, julga-se, não se tem a certeza, na Mesopotâmia. O chamado crescente fértil, que hoje em dia está ali na zona do Iraque. E é engraçado, foi nessa altura que começou a agricultura totalitária. O que é que se chama agricultura totalitária? Quando eu começo a cultivar mais do que eu preciso. Mas para que é que cultivas mais do que tu precisas? Epá, os deuses podem se enganar, isto pode estar errado, pode haver uma seca, pode haver uma falta qualquer, deixem-me prevenir. E desde a noite dos tempos que nos ensinam, eu aprendi francês, havia uma fábula que era a formiga e a cigarra, que a formiga era trabalhadora, a cigarra não fazia nenhum, e tínhamos todos de ser formiguinhas. Porque a formiguinha assegurava a subsistência para o caso de haver algum problema, alguma intempérie, não sei quanto. Então, desde há 10 mil anos, estabeleceu-se o cultivar mais do que aquilo que nós precisamos. Ou seja, reparem, foco completo na força da terra. Porquê? Insegurança. Precisamos nos precaver. E depois, com as trocas, transformou-se as trocas numa unidade única, que era o dinheiro, necessidade de dinheiro, para permitir ter acesso a essa segurança. Ao mesmo tempo que se conheçam, nessa altura nasceram as religiões. Curioso. A necessidade de assinalar o momento da insegurança, porque antes eram só caçadores e recoletores. Só que havia caçadores e recoletores que morriam à fome. Porque havia intempéries, os animais caíam, e eles não tinham que comer. E é engraçado, porque nessa altura começam as pessoas a perceber-se de que o que é importante é o mundo da forma. O Homo sapiens sapiens começa-se a desenvolver e chegamos onde estamos hoje. Completamente marcados pela força da Terra. Numa economia que nunca vai resolver-se. A segurança social nunca se vai resolver. Tal como está. A situação do déficit nunca se vai resolver. Pode ser adiada. Então, qual é a solução? Nasceu nessa altura uma noção que é uma noção que todos nós conhecemos. Que é a noção de inspiração. Todos nós sabemos o que é inspirar. Só começamos a saber o que é inspirar quando temos uma certa idade, 3, 4 anos. Okay? Até lá a gente inspira naturalmente. Mais curioso, isto vem dotado de um mecanismo que quando eu aterro, eu não mando em mim. É tudo automático. Os intestinos funcionam sozinhos. A gente não sabe o que é que eles estão a fazer agora. Todos os órgãos internos funcionam sozinhos. A gente não faz nada do que eles estão a fazer. E funcionam. E, aliás, quando eu vou dormir, funciona na mesma. Não sou eu quem manda aqui. Nem sequer aqui dentro. E mais, eu estou a dormir e continuo a inspirar. E depois eu expiro. E assinalo uma modalidade, que é mais conhecida por nós todos, embora haja muito mais, com a respiração. 1, 2, mundo da matéria, são dos opostos. E com a bitonalidade do coração. Sistólica, diastólica, diastólica, sistólica, tac, 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 e pinar. E os dois lados do coração nós conhecemos. E duas aurículas, dois ventrilos, nós aprendemos também com 13, 14 anos. A inspiração tem a mesma origem etimológica. Não é exatamente a mesma, mas é muito vizinha. Que é a palavra espírito. E espírito, embora tenha sido deificado, quer dizer inspirar. Mas o que é que quer dizer inspirar? Reparem, quando eu inspiro, eu ligo-me a tudo o que existe. Quando eu inspiro, eu estou a inspirar o vosso ar. Mas estou a inspirar o ar de tudo que está à minha volta, plantas, e também aquilo que chamamos de matéria inerte. Então eu, através do espírito, ligo-me ao todo, ligo-me a todos, e ligo-me à minha consciência interior. Porquê? Porque eu sou fluxo eterno. Se eu paro a respiração, morro. Se vocês forem ter um trabalho de Qigong ou Tai Chi ou outras coisas que se fazem no Oriente, tudo parte da respiração. Ou seja, tudo parte da ligação ao meio e, portanto, aos outros. Então, o que é viver a espiritualidade? É viver a capacidade de me ligar ao mundo, ao todo, ao que não é visível, porque nada do que é fonte é visível.
O ar não é visível. A minha ligação aos outros não é visível. A minha ligação a uma pessoa pela pele é visível. A pele também respira. Mas a pele, para se sentir, precisa ir ao toque. Eu, através de toda a ligação que eu tenho, através dos meus pulmões, tenho ligação ao tudo e ao todo. E uma sensibilidade extrema. Então, através dessa consciência, eu consigo ligar-me ao fluxo, à origem, à fonte. Então, aliás, a palavra... Há imensas palavras desde a antiguidade. Estão ligadas à alma. A partir do grego pneuma, que vocês sabem, pneumático, quer dizer com ar. E de outras línguas, os ameríndios têm outra expressão, tem a ver com o sopro. E é sempre essa ligação que nós temos ao ar que vem de dentro. Então a espiritualidade é uma coisa que precisa de ser desmistificada, que não tem nada a ver com divindades, nem com deificações, nem com religiões. Espiritualidade é ligar-me à minha consciência profunda, à origem do que eu sou, que trabalha sozinho. Que trabalha sozinho. Porque é esse que está a permitir neste momento que o vosso baço esteja a fazer e o vosso pai lhe diz a mesma coisa. Nenhum de nós manda. Se o pâncreas está a trabalhar, ele tem uma origem. Se o baço está a trabalhar, ele tem uma origem. O fígado igual. Não posso ser eu. Nem sequer estou a pensar nisso, estou a ouvir a palestra. Então há outra coisa. Yes. Então há duas maneiras de lidar com a matéria. Eu posso lidar com a matéria, a partir da matéria, só adio, experiencio milhões de emoções, sobretudo, hoje em dia, as emoções de perda e de medo da perda. Ou posso lidar com a matéria, a partir da espiritualidade. E qual é que funciona melhor? Funciona melhor a partir da espiritualidade, porque a partir da espiritualidade, ou seja, da minha consciência interior, eu posso alterar a verdade mecânica. Tudo parte da minha consciência. Eu decido o que é verdade para mim. E a minha verdade cria a minha realidade na matéria. Ou seja, eu tenho a capacidade de materializar as formas que eu quiser. Seja sob que forma for. Se eu perceber que preciso me ligar à fonte do que sou. Nós trabalhamos a espiritualidade na matéria e trabalhamos já há anos. E quando digo nós, porque eu trabalho com o Alexandre e com o Hugo, trabalhamos os três, há um curso que nós trabalhamos. Nós temos uma escola da espiritualidade na matéria que está a decorrer em Lisboa, esperemos fazer muitas mais, nomeadamente aqui no Porto, também, em outros países. E trabalhamos há muitos anos também um curso que se chama Criar Outra Vida. Aquilo que eu estive a explicar para aqueles que nunca fizeram é a origem do curso Criar Outra Vida. Criar outra vida, o que é que quer dizer criar outra vida? Há pessoas que dizem, eu não preciso criar outra vida, não vou lá. E é engraçado porque as pessoas não se apercebem que criar outra vida é sobretudo criar outro nível de consciência. Tem a ver com a expansão da consciência. Porque essas pessoas, a minha vida funciona. Adiaste bem. Tu andas a adiar bem, porque há pessoas que adiam bem. Mas há outras pessoas cuja vida funciona porque criam bem. São duas noções distintas e opostas. Eu posso andar a adiar bem e um dia, ou não, vou ter sinais de andar a adiar só. E ando só a trabalhar a nível da consequência, das formas, da matéria. Ou eu posso andar a criar bem e isso é trabalhar a partir da espiritualidade e a manifestação da matéria. Então, nós temos, e há algumas pessoas aqui que já fizeram, outras não, acho que a maioria não fez, temos um curso que se chama Criar Outra Vida, em que nós trabalhamos com energia sutil. O que é energia sutil é tudo o que está fora do meu corpo, para além da respiração. E como é que eu posso entrar em contacto com essa energia sutil? Saint-Exupéry, que escreveu o Petit Prince, o Príncipezinho, dizia o essencial é invisível para os olhos. E, de facto, no nosso mundo, tudo o que é essencial, que é invisível, não nos é ensinado. Ensina-se-nos o que é visível, que é o que é sólido, que é matéria, que ocupa espaço e que tem corpo. O resto são fantasias.
Fantasias de criança. Que nós temos normalmente até aos 7 anos, que acreditamos no Pai Natal, nas fadas, não sei o quê, na varinha mágica e nas estrelinhas, mas depois isso é uma patatice completa, porque isso não existe. E, no entanto, essa é a nossa origem, é essa a nossa fonte e é isso que existe mesmo. O resto é apenas consequência, é uma ilusão. Sim, mas nós encarnamos neste mundo da matéria para viver com matéria, para termos comida, para termos carro, ou pelo menos um meio de transporte, para termos matéria. Sim, claro! Não precisamos é nos identificar nem a ela nem ao corpo. E, em segundo lugar, precisamos perceber que eu posso criar o estado material que eu quiser. Posso criar o estado material diferente. E, portanto, quando as pessoas me dizem eu não preciso que a minha vida está a funcionar bem, pode ser porque elas já criam bem, então, de facto, não precisam. Ou pode ser porque elas adiam bem e como elas lá irem para perceber o que é que elas podem fazer de diferente. Nós achamos que estar felizes é viver emoções positivas. Isso não é felicidade. A felicidade parte das emoções negativas. Só que não são negativas, até que lhes chamam negativas. As emoções negativas são qualidades do ser. São simplesmente chamadas de atenção daquele que é a fonte, que é a minha consciência interior, que é a minha verdade interior, a dizer, Luís, não é por aí. Mas elas são necessárias. Senão eu ando sem capacidade de visão. É verdade que no mundo em que nós vivemos cultiva-se muito o libertarmos das emoções negativas, o libertarmos das tristezas, do que chamam hoje em dia, que é terrível, o pensamento negativo. Cuidado! Porque o pensamento negativo cria emoções positivas, eu posso estar extremamente contente, extremamente alegre e estar a adiar a minha vida. Aliás, a maior parte das pessoas materialistas cujo sucesso na materialização funciona, porque adiam bem as formas, e a consequência das formas é para outros, andam muito felizes. Dizem elas. Eu acho que elas não andam felizes, não alegres, não contentes, é uma coisa completamente diferente. A felicidade engloba tudo o que eu sou. Engloba tudo o que eu sou. Não só o pensamento positivo e as emoções positivas. Isso não é felicidade. Isso é um estado completamente identificado à matéria que vai acabar por me estatelar na minha cabeça. Mas eu posso criar felicidade. Yes. A partir da fonte. No curso de Criar Outra Vida, o que nós fazemos, nós temos 3 cursos de Criar Outra Vida. Temos um primeiro, que é de 2 dias e meio, que muitas pessoas aqui já fizeram, pelo menos eu diria quase metade. Sim, metade tem. Já fez. E que começa numa sexta-feira à noite, tem sábado e domingo. Trabalhamos com energia sutil, trabalhamos com meditação, trabalhamos com respiração, trabalhamos com luzes. Trabalhamos com uma ligação a um estado de ser que nós conhecemos quando éramos miúdos e de que nos esquecemos e que voltamos a trabalhar. Trabalhamos com o fluxo. Trabalhamos com a ligação à consciência superior. E uma das coisas que fazemos é desafiamos aquilo que nós achamos que são as nossas crenças, que muitas vezes contradizem a verdade do que nós somos. Então começamos a ver a diferença entre crença e verdade. Trabalhamos com meditação, com luz, fazemos exercícios individuais, exercícios a vários, exercícios a 2. E percebemos quais são os sinais que nós podemos ver no mundo que nos dizem se estamos a trabalhar nas formas ou se estamos a trabalhar a partir da criação e do fluxo. Depois temos um segundo curso que se chama Criar Outra Vida, que já não dura 2 dias e meio, que não começa numa sexta à noite, mas começa, por exemplo, numa quinta à noite e é uma noite, que a noite é normalmente comprida. Começa às 8h30 e acaba lá para a 1h. E depois temos 3 dias seguidos. Por exemplo, imaginem que começa numa quinta à noite, depois temos sábado, domingo, sexta, sábado e domingo. No outro, no Criar Outra Vida 1, só temos sexta à noite, sábado e domingo. E aqui temos quinta à noite, sexta, sábado e domingo. Em que é aberto às pessoas que já fizeram o primeiro. Porquê? Porque eu começo onde parei o primeiro. E aí preciso da linguagem do primeiro para poder aceder a outras coisas. E aí trabalhamos também com outros tipos de coisas. Trabalhamos com chakras, trabalhamos com formas de pensamento, mas vamos muito para além ainda do que é apenas o trabalho dos chakras. A única coisa que me interessa no meio deste processo, o chakra não é um objetivo, é um meio. O chakra não é um objetivo, é um meio. O equilíbrio não é um objetivo, é um meio. A única coisa que interessa
É o religar à fonte. E esse curso que trabalhamos, vamos mais longe no conhecimento, na capacidade de nos ligarmos a outra consciência. E depois arranjamos um terceiro. Nós já fizemos cursos residenciais, mas era um curso de Criar Outra Vida 2 residenciais. Vamos agora abrir um curso que se chama Criar Outra Vida Residencial, que dura mais tempo, dura 9 dias. Em que é dedicado. E aí as pessoas que não fizeram o CLV1 podem começar. O CLV é Criar Outra Vida, ok? Vou abreviar. Aqueles que não fizeram o Criar Outra Vida 1, o CLV1, podem aceder a esse, porque nós partimos de zero. Só que não passamos pelo caminho do CLV2. Passamos ao lado. E vamos trabalhar outro tipo de exercícios, outro tipo de intensidade, vai ser altamente intenso, outro tipo, eu vou usar a palavra, embora seja um clichê, de magia. E vamos trabalhar com cura. Quando digo com cura, é cura a todos os níveis. Emocional, mental, física. Eu trabalho com cura há muitos, muitos anos. E nesse curso vamos levar ao processo da cura. Queria só dizer aqui uma coisa. A cura não pode ser um objetivo. Qualquer pessoa que tenha como objetivo curar-se, não se cura. Cura é uma consequência. Quando uma pessoa está doente e se quer curar, a primeira pergunta que é preciso fazer-lhe é: para que é que queres curar? E em 99% dos casos, as pessoas não sabem responder. E porquê é que não sabem responder? Porque não têm projeto de vida. Não têm força do céu. Só estão preocupadas, normalmente, com conforto, segurança, matéria, comida, seja o que for. E julgam que a cura se dá na matéria. Impossível. Comer bem não cura. Mas se eu comer bem e tiver força do céu, sentir direção, sentir projeto, é muito mais fácil. Porquê? Porque a cura, porque a alimentação ajuda imenso a dar outra onda e outra energia e outra vibração ao meu corpo e à força da terra. Mas sem sentir direção, não funciona. Ora, o sentido de direção tem a ver com o fluxo, tem a ver com a função, tem a ver com a matéria, tem a ver com aquilo que eu sou, com a minha origem, tem a ver com o meu projeto de vida. Ou aquilo que se chama a força do céu, seja a força yang. E eu encontro imensa gente. Ainda no outro dia estávamos um dia a discutir sobre isto, por causa de uma terceira pessoa. Para que é que te queres curar? E a pessoa não sabe. Podes comer o que tu quiseres, podes fazer yoga, podes fazer qigong, podes dar a volta ao mundo. Se não tens caminho de vida, é pouco provável que a cura se dê. E é curioso. Vocês vão reparar. E aqui é terrível o que eu vou dizer. E cuidado que não é simples ver isto. O que se ouve nos mídias, no Facebook, nas televisões, nos jornais e em muitos livros é, sei lá, vou inventar um nome qualquer, a Genoveva está a travar uma batalha contra o cancro. Reparem, travar uma batalha, guerra das formas. E depois dizem, ou venceu o cancro, quase nunca acontece, ou foi vencida pelo cancro. É uma guerra todos os instantes. São pessoas cujo objetivo é curarem-se. Não funciona. Porquê? Porque nunca desamarram. Nunca desamarram do mundo das formas e do mundo da matéria. Estão completamente identificadas ao corpo. E esquecem que eu não sou o corpo. O corpo é consequência. É efeito. Eu sou fonte. E uma das maneiras que eu tenho de ligar à fonte é o sentido de direção e projeto de vida. Pode ser um projeto qualquer. Desde que eu tenha projeto. Desde que eu tenha sentido de utilidade neste planeta. Então, no curso Criar Outra Vida Residencial, é uma experiência ultra intensa. É residencial, o que já torna mais intenso. São dias... É verdade que há espaço para as pessoas almoçarem descontraídas. Há momentos de
tranquilidade. Se quiser ficar sozinho, fica sozinho. Se quiser ir conversar, vai conversar. Se quiser estar com outros, se quiser fazer compras, porque há uns que gostam de fazer compras, pode fazer o que quiser. Há momentos relax. Há momentos altamente intensos. Agora, não é um passeio. É uma descida mesmo ao fundo da verdade de cada um. E é verdade, para aqueles que fizeram já criar outra vida, vou fazer exercícios que vocês desconhecem. Vou fazer trabalhos com energia, vou trabalhar muito com formas de pensamento. E, portanto, vou trabalhar muito com materialização da realidade. Não vou fazer como faz o Said Baba ou faz o... Como é que ele se chama? Vishwananda. Não sei dizer este nome outra vez. Materialização e tenho os pozinhos e aparece uma coisa. Eu não sei fazer isso. Okay? Não sei fazer isso, não estou a esse nível. Ainda? Logo se vê. Vamos ver. Obrigado. Obrigado. Agora, Será uma consequência. Isso será uma consequência, porque não pode ser objetivo isso. Se for objetivo, eu quero ser como aquele tipo. Agora não vou dizer aquele gajo que vou ofender aqui os outros. Se eu quero dizer, eu quero ser como aquele tipo, eu já estou tramado. Porque já perdi o meu caminho, já estou no caminho dele. Então, nós temos então, hoje em dia, estamos a trabalhar com a espiritualidade de matéria com, vou só repetir, 4 coisas. Uma delas é um curso que nós chamamos de um curso curricular que se chama a Escola da Espiritualidade de Matéria, que são 9, são 10 fins de semana num ano, está a decorrer, em Lisboa, com bastante sucesso. E nós somos muito gratos por isso. Fazemos o Criar Outra Vida em vários sítios. Vai haver um agora na Ericeira, perto de Lisboa. Vai haver outro Em julho. em Carcavelos, perto do Estoril, perto de Lisboa também. Organizámos um no Porto em fevereiro, mas não teve lugar, não havia gente suficiente. Vamos ter um no Luxemburgo em finais de novembro. Enfim, é as pessoas que nos contactam e nós organizamos. Temos um Criar Outra Vida 2 no final de abril, é só para aquelas pessoas que já fizeram um. E temos o tal Criar Outra Vida residencial, que é em maio, do dia 21 ao dia 29 de maio. Há um feriado no meio dessa semana. Nós temos consciência que é intenso e que há pessoas que precisam de voltar ao trabalho para lá ir ou que precisam de tirar férias. São 4 dias de trabalho. São 4 dias de trabalho. trabalho. No meio da semana. Temos consciência de que do ponto de vista horário, para as pessoas a nível de forma, é pesado. Para nós é um desfrutar. É a primeira vez que vamos fazer um tão comprido. Residenciais já fiz e muitos. E é a primeira vez que vamos fazer uma coisa tão intensa e tão... Escusado será dizer que as pessoas têm, mas por experiência minha, porque ficam à conversa e começam a descobrir que se juntaram não por acaso ou vontades e que começam a descobrir, conversando com os outros, quais são os travões que elas têm, quais são as crenças que não funcionam, quais são os mecanismos, os paradigmas que elas têm, que as impedem de fluir e de deixar fluir a vida delas. E depois, ao mesmo tempo, como vamos trabalhando muitas experiências com tudo o que tem a ver com a energia subtil, com a capacidade de trabalhar com o não palpável, com o não material, com o invisível, as pessoas sentem-se ligadas. Começam a sentir mesmo que elas são fonte umas para as outras. Portanto, há uma ligação muito forte, há uma sensação de unidade muito forte que se cria. Ora bem, há mais coisas que eu devo dizer? Não, nós temos aí umas folhas para distribuir, que é o programa. Faça a menor ideia de Temos aí as fichas. Uma das questões sempre depois é quais são os preços também, porque lá está. Apesar de trabalharmos a nível da criação da energia do céu, depois há o lado das formas, que é algo que nos ocupa também. Mas temos ali também uns filhos. Eu não sei se queres que eu distribua. Podes distribuir. Enquanto o Alexandre distribui isto, queria só dizer uma coisa. Vou deixá-lo distribuir primeiro e depois distribuir. Só vocês podem dar uma vista de olhos também e se saltar alguma dúvida também. Não olhem ainda para isso que eu vou dizer outra coisa antes de vocês olharem para isso, está bem? Senão depois estamos em... O Daniel perguntou se antes de distribuir, eu disse que sim, mas eu disse que não. Ou não vai não. É como nos exames. Ninguém vira a folha para cima, por favor, só quando eu disser, podem. Os exames são pura forma. Andam à guerra com os exames. Os exames não são objetivo em si. O objetivo em si é o miúdo ou a miúda fluir com o conhecimento. Os exames são uma falsidade. Tal como o código da estrada é uma falsidade.
O importante é fluir e deixar fluir. É verdade que é preciso saber guiar o carro. Ou a moto, ou o autocarro, seja o que vocês têm. Ou o helicóptero, Andréia. Agora, Na Índia não chega a isso. mas a Andréia gostava de ter um helicóptero. Agora, ela tem trânsito de manhã. A Renata, porquê que eu chamo? Quem é a Andréia? Não sei. Para aquele lugar. Eu já disse 2 vezes Andréia ou 3 e ela é Renata. Não há nenhuma Andréia nessa família. Não. Não houve nenhuma coleguinha de escola que era Andréia. Não. Fica atenta, vai aparecer uma Andréia qualquer. Mas eu tenho que responder a uma mensagem de uma senhora que se chama André. Ela não responderia. Olha, a Andréia já lhe vem. E a Andréia é de onde? Eu sou da Póvoa de Varzim. E essa senhora não é da Póvoa de Varzim, é de Lisboa. Não, é daqui do Porto. É daqui, se calhar, é da Póvoa de Varzim. Não, é para o Varzim, não. Não? Ok. É- Renata. A Renata está a ter um helicóptero porque ela tem muito trânsito de manhã. Agora, o dinheiro, eu vou dizer aqui uma bomba, não tem nada a ver com o trabalho. E o dinheiro não vem do trabalho. Nunca veio. Mas vocês vão de reparar, as pessoas todas, no trânsito, A3, A4, VCI, circunvalação, a malta toda parada, olhar uns para os outros, com ar cinzento, de manhã e depois ao fim do dia também. E aquele esforço tremendo, que talvez alguns de vocês estejam a viver, que merece compaixão. Eu acho que eu devo ter compaixão por essas pessoas, porque aquilo é uma vida dura, é uma vida de stress, é uma vida de pouco desfrutar. Isso, sobretudo, é uma vida de medo, pânico permanente. Pânico que falta o dinheiro, pânico de ser despedido, pânico de não chegar a tempo. É permanente. E essas pessoas precisam de compaixão, só que precisam também perceber que elas fazem esse trabalho e esse esforço para alcançar dinheiro, e já deviam ter percebido ao fim dos anos que isso funciona assim, que não resulta. E para 99% da população, não resulta. E para o mundo, é verdade que relativamente ao mundo somos os privilegiados todos. Relativamente ao que é a maioria das pessoas que existem no planeta. Mas vocês já deviam ter percebido, todos nós, essas pessoas que merecem compaixão, que o fenómeno não funciona. É que não funciona. São trabalhos forçados para arranjar dinheiro, para depois gastar esse dinheiro na casa, na escola, na comida e outras coisas, que fazem parte da matéria. O problema é que a linga-linga, o zanga-zanga do dia-a-dia, não funciona bem. São trabalhos forçados autênticos. E porquê? Porque nós ligamos o dinheiro ao trabalho. Pior, ao esforço. E houve alguns que nos ajudaram a ligar o dinheiro ao esforço. Então, para ter dinheiro é preciso ser esforçado, senão não mereces. Quem tem dinheiro e não se esforçou é mal visto pela sociedade. Mas toda a gente adorava ter dinheiro sem se esforçar. Por isso é que a malta joga na lotaria. E curiosamente, quando joga na lotaria, e há estatísticas disso, infelizmente, e são pessoas que merecem compaixão, a maior parte das pessoas, perto de 90%, Europa e Estados Unidos, das pessoas que ganham na lotaria vivem pior do que antes. E com muito mais guerras. E tudo ali dilacerar-se na família e não sei o que mais. Estou a falar de grandes somas, não estou a falar de 20 mil euros, ok? Estou a falar de grandes somas. Porque não estão preparadas para isso. E porquê? Porque elas nunca perceberam que o dinheiro não tem a ver com o trabalho. Vais dar um trabalho louco. Escoar aquele dinheiro. E sabem aqui uma coisa? Dá-lhes um trabalho louco. Escoar aquele dinheiro. Não sabem lidar com esse dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro nunca veio nem do esforço, nem do trabalho. Nunca. Aliás, as pessoas mais ricas do mundo não são as que trabalham, não são as que têm grandes ideias, são as que vivem em fluxo. As pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que vivem em fluxo. Pois vocês têm pessoas que são cheias de dinheiro, mas que não são todo ricas. Hein?
vivem mal, que se fartam, são forretas, que é uma coisa incrível. Tem um medo incrível que aquilo não deu os juros que eles estavam à espera. Tem um medo incrível que por acaso agora a coisa possa acabar e eles deixem de ter aquela manda. E é de reparar que essas pessoas continuam a dar mais valor ao esforço do que ao próprio dinheiro, que já conseguiram até armazenar. O dinheiro é um fluxo. A abundância não vem do trabalho. Luís, mas és contra o trabalho? Não. Para eu me sentar nesta cadeira, alguém teve de fazer. E nós vivemos num mundo da matéria, da forma. Eu preciso me sentar nesta cadeira. Portanto, isto precisa de obedecer à lei da matéria, que é a lei da dualidade e do encontro dos opostos. O parafuso e a porca, e as madeiras aparafusadas com o parafuso e uma porca, encaixes perfeitos dos opostos, permitem-me fazer esta cadeira. É fantástica. Esta cadeira é necessária para nós vivermos no mundo das formas. Nós precisamos da forma. Nós precisamos do trabalho para dar função à nossa vida na matéria. Nós precisamos do trabalho para dar função à nossa vida na matéria. E precisamos dele. Precisamos de veículos para nos deslocarmos. Precisamos de coisas para nos comunicarmos. Precisamos de uma quantidade de utensílios. Precisamos de, sei lá, de coisas para fazer a comida. Preciso de fogo. Preciso de uma panela, uma frigideira, uma coisa qualquer para fazer comida. A menos que eu coma cru. Pode ser uma hipótese também. Mas eu preciso da matéria. Então a matéria em si tem uma função. É a vivência na matéria. Portanto, não sou contra o trabalho. Isto é trabalho a fazer. Esqueçam é que o trabalho dá dinheiro. O trabalho pode dar algum dinheiro. Nunca dá abundância. O esforço pode dar algum dinheiro. Nunca dá abundância. Porque ele é pura força da terra. É pura ligação à sobrevivência, à segurança, ao conforto. Aliás, vocês sabem que a maior parte das pessoas que vendem cadeiras, para ficar no exemplo das cadeiras, tem objetivos para vender cadeiras. É uma guerra todos os dias para vender cadeiras, para as curvas subirem, para a empresa ter lucro e para ter dinheiro, para a gente não se meter a fazer o quê? A vender cadeiras. Já ninguém se preocupa, e eu só vendo muitas cadeiras, tenho dinheiro, mas já ninguém se preocupa com a função da cadeira. E se os clientes comprarem a cadeira, se partirem todos ou partirem a cadeira, não interessa. O que interessa é vender. Perdemos a noção de que o trabalho serve para a função. E por isso, e agora reparem, e com isto vou rematar, depois deixo-vos fazer perguntas. Porque ligamos o trabalho ao dinheiro. Vivemos low cost. E dividimos a qualidade por 100. Um ser humano só lida bem com a matéria de alta qualidade. Na antiguidade, há muitos milhares de anos, vocês viam a malta cheia de ouro, de diamantes, de safiras, de esmeraldas, de pedras preciosas, de pratas. E a gente diz, eles eram doidos. Do ponto de vista quântico, a qualidade de uma molécula, de um átomo de ouro, é 100 vezes superior à de chumbo. E o ser humano reconhece-se em produtos de qualidade. Reconhece-se na matéria de qualidade. O ouro nunca teve validade por ser escasso. Isso foi o que nos meteram na cabeça quando a gente estudou economia, ou gestão, economia política. O ouro sempre teve validade e muito valor, porque é matéria de altíssima qualidade. E todos nós nos reconhecemos num diamante, numa safira, numa esmeralda. É lindo. A qualidade daquela matéria é superior. Hoje em dia, porque associamos o trabalho e o esforço ao dinheiro, toda a malta vive low cost. Low cost não tem nada contra isso. O problema é que é low quality. Se fosse low cost, com alta qualidade, fantástico. Mas é low cost, com má qualidade. E sabem uma coisa? Engolimos isso lentamente. Do ponto de vista económico, a nossa economia portuguesa
tem um solo de qualidade diferente, um mar de qualidade diferente, um ar de qualidade diferente e uma geografia de qualidade diferente deveria orientar-se para alta qualidade. E é por isso que nós estamos na ponta do erro. Nós vivemos de baixíssima qualidade. O low cost ou high cost é uma consequência. Mas há aqui um processo. Precisamos nos relacionar com a alta qualidade. Na maior parte dos sítios, as pessoas estão-se nas tintas para a qualidade de serviço, para a qualidade do produto, para a qualidade do atendimento às pessoas, e não nos apercebemos que isso está ligado ao processo de identificação com a escassez, com o trabalho. Dá muito trabalho fazer coisas de alta qualidade, dá muito trabalho fazer um bom serviço ao cliente, dá muito trabalho ter um serviço de altíssima qualidade. E não me pagam para isso. Portugal tem uma safra do ponto de vista económico, é atirar-se a um processo de altíssima qualidade. E temos capacidade para isso. Andamos a concorrer com o de má qualidade. Nunca mais saímos deste buraco. Buraco do quê? Do trabalho escravo. E vocês vão reparar. Olha o paradoxo. Quem está empregado, em geral, detesta o emprego. A prova disso é que gosta dos sábados e dos domingos. E está sempre a queixar do chefe e da seca que aquilo é. E quem está desempregado sonha com ter um trabalho. E já se esqueceu que odiava aquele que tinha. Mas vai-se lembrar quando E sabem quando é empregado? Como? Vai-se lembrar quando tiver outro. Mas quando tiver o trabalho, fica feliz. Porque adiou o desemprego. Mas a prazo vai voltar a estar na mesma situação e vai ficar outra vez tristíssima de não ter. E reparem como é só o adiar, o adiar, o adiar. Vocês estão-se a rir, porque isto é comum na nossa vida. Mas é curioso. As pessoas que eu fico chocadíssimo ver as pessoas a dizer tão mal dos patrões e dos trabalhos que têm. Mas depois, quando estão desempregados, dizem mal que se farta de terem sido desempregados. E dizem outras mal dos patrões. Oh filha, detestavas, ainda bem que saíste lá. Não, mas agora não tenho dinheiro. Porque o trabalho é que me dava o dinheiro. Portanto, preciso voltar para lá. Mas aquilo era um trabalho esforçado. Mas eu preciso voltar para lá porque aquilo é que me dá dinheiro. Já viram o ciclo? Pura loucura. Agora, essas pessoas, eu repito, merecem compaixão. Aqui estamos a brincar, como é óbvio. Estamos a tomar consciência. Mas quando eu lido com essas pessoas merecem compaixão. Mas mais do que compaixão, elas precisam se voltar a ligar à força do céu. Ao sentido de direção. À capacidade de perceber que neste mundo, onde nós precisamos de evoluir, isto é consequência. Isto é efeito. Nada muda. Tudo se cria de novo. Na matéria tudo muda. Nada se cria, nada se perde. Tudo muda. Eu preciso criar outra vida, não mudar a minha. Eu preciso de criar outra vida, não mudar a minha. E trabalhamos muito com questões de matéria, de criação de matéria, de dinheiro e essas coisas. E as pessoas percebem quais são os paradigmas, os modos de pensar que têm associados ao dinheiro, têm associados ao corpo, têm associados às doenças que têm, que não há doenças, são apenas sintomas que elas têm. São as pessoas que estão doentes, estão distantes da ligação ao fluxo. Trabalhamos com isso tudo no criar outra vez a residencial. É um abanão. Não é? Só que um abanão para criar uma nova vida pode ser uma coisa fantástica. Alguém tem perguntas? Agora sim podem ler o papel. Desculpa lá. Tinha-vos impedido de ler o papel, mas agora podem ler o papel à vontade. Eu vou ter que me ausentar.
há 2 minutos. Ok. Só fazer a chamada. Não há problema. Vem, o mundo das formas também existe.